Como explicar para o torcedor que, mais uma vez, provavelmente o Inter vai ficar mais longe de uma conquista em mais um ano? A gente não pode... Primeiro, boa noite a todos. Vamos primeiro falar um pouco sobre o jogo, né? Acho que fizemos um jogo com qualidade para vencer, com controle, com volume, com dominação quase que ampla do adversário. O adversário foi chutar uma bola no gol a 45 do segundo tempo, quando já estávamos com um homem a menos, né? Então, produzimos o suficiente como equipe nas questões táticas, nas questões todas do jogo, para vencer. Não vencemos porque no futebol, às vezes, você domina, controla a coisa, mas não consegue vencer. O tamanho da frustração do torcedor é a mesma nossa, porque foi nós que recuperamos essa esperança no torcedor. Foi vendo a gente jogar, vendo a gente fazer o que a gente estava fazendo, que o torcedor voltou para o estádio. E certamente nós que tínhamos o maior interesse em não decepcioná-lo, deixando escapar a classificação para a semifinal como nós deixamos hoje. Mas eu tenho, para mim sempre, e sempre procuro falar com o torcedor do time que eu dirijo, o nosso torcedor do Internacional, que quando falta alguma coisa é porque ainda não estamos preparados para ser campeão. É um pouco duro quando você fala dessa maneira, mas é assim, né? Jogamos 180 minutos, precisávamos fazer um gol, ficamos para os últimos 90, precisávamos fazer um, e não conseguimos fazer, apesar de termos todo esse domínio do jogo que acabei de falar antes. Mas a decepção nossa é a mesma, na mesma proporção do torcedor. Boa noite, Mano. Boa noite, Wanderson. Além da decepção, existe algo estratégico nessa eliminação. O ano começou com o presidente do Inter dizendo que entre todas as competições, e ali estavam Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho. Ali o presidente disse, tu não estavas aqui ainda, claro, que a prioridade do Inter era a conquista da Copa Sul-Americana. Então tem um ponto estratégico que hoje é eliminado do calendário do Inter, restando o Campeonato Brasileiro e um final de temporada, aí que faltam poucos meses. A partir daí, Mano, existe um reflexo também no trabalho de continuidade? Tem tempo, tem necessidade, tem condições de se fazer, não é uma remontagem, mas de se criar realidades novas no time para que o que aconteceu hoje não tenha efeito e o Inter ainda consiga algum objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, do tipo vaga na Libertadores? Sabe que eu não sou de fugir de pergunta, mas o que o presidente disse em janeiro é o presidente que tem que responder, tá? É lógico que quando inicia uma temporada se estabelece algumas metas, tá? E eu chego como treinador exatamente porque as metas não estavam sendo alcançadas, né? Então, quando eu cheguei aqui se falava em jogar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, vocês todos estão lembrados, né? O Inter estava quase fora da fase classificatória da Sul-Americana. Essa é a realidade que eu assumo como treinador. E nós conseguimos reverter essa condição, classificamos, né? A equipe cresceu. Estamos entre os 7 do Campeonato Brasileiro faz muitas rodadas, né? Que é no grupo de elite, que é o grupo da ponta. Então nós temos que continuar trabalhando para manter aquilo que nós estamos fazendo. Por mais duro que seja o resultado de eliminação como esse, não deixar isso interferir naquilo que nós acreditamos estar correto. E aproveitar situações como essa para corrigir aquilo que nós achamos que não está correto e que nessas horas nos é exigido um equilíbrio bastante grande para não achar que tudo está errado. Assim como nas vitórias não achamos que tudo está certo. Sempre enxerguei o futebol assim, e no que tange a minha responsabilidade e a minha postura, quando for consultado, essa vai ser a minha posição. Boa noite, Mano. Boa noite, Wanderson. Mano, ao que tudo indica, você vai aí permanecer no Inter para a próxima temporada. Em 2023 aí vai ter a sequência
do trabalho, mas antes até de falar do longo prazo, a curto prazo, hoje a gente viu aqui, após a eliminação, torcedor pegando muito pesado com o Edenilson, até pelo pênalti que ele desperdiçou o primeiro. E já vem uma carga negativa em cima desse jogador já há um bom tempo, especialmente em momentos decisivos. Você cogita daqui a pouco retirá-lo já do time a partir do jogo de domingo contra o Fluminense? Entende que, e também a longo prazo, que esse jogador ele está nos seus planos, ou até por você ser um profissional do futebol, entende que ele precisa mudar de áreas? Não, por eu ser um profissional do futebol e ter uma certa experiência, eu acho que não é hora para discutir isso. Não é nem justo. O Internacional tem que fazer as suas avaliações com base em coisas mais globais. E aí sentar e conversar e avaliar e ver todas essas questões que tu te referiste aí, a trajetória, o que ficou para trás, as coisas que vêm se acumulando e que vai, sem dúvida nenhuma, às vezes criando uma situação ruim para todos. Mas hoje não, porque não é justo. Então não vamos transferir para o Edenilson ou para qualquer outro jogador nosso a carga da responsabilidade de uma eliminação nas penalidades máximas. Não acho justo. Mano, aqui. A gente viu o torcedor do Inter vindo para o Beira-Rio em alguns jogos e com muita confiança. Por exemplo, o jogo contra o Avaí, o Inter não ganhou. Atlético Goianiense não ganhou. Botafogo, 2 jogadores a mais, o Inter permitiu a virada. Aí quando era um jogo mais difícil, contra o Flamengo, contra o Galo, reverteu contra o Colo-Colo, o Inter conseguiu. Por que tem acontecido dessa forma? Acha mesmo que hoje é dia de falar jogo do Avaí, jogo do Botafogo? Não vamos ser aproveitadores a ponto de trazer coisas lá de trás para a gente avaliar hoje. Não é correto. Não tem nada de contexto parecido. Isso aqui é um jogo eliminatório de Sul-Americana. Vamos analisar o jogo. Vocês querem falar que o time jogou mal? Vocês querem falar que o time jogou bem? Vocês querem criticar o treinador? Nós estamos aqui para isso. Mas não vamos fazer coisa que não tem nada a ver. Não é assim, gente. Mano, boa noite. Dentro do que a gente está vendo dessa retomada do Inter, você mesmo citou, né, que o torcedor passou a acreditar muito pelo trabalho que vinha sendo feito. E eu quero citar o jogo do Colo-Colo, que o Inter veio com uma desvantagem muito maior, né, com 0-2, hoje veio com 0-0, e parece, né, pelo que a gente vê de fora, que o Inter entrou mais ligado, mais concentrado no jogo e hoje não conseguiu repetir. O que aconteceu para que o Inter não tivesse aquela postura de amassar o adversário, de tentar fazer os gols e classificar mesmo com o estádio lotado? Vale para o Wanderson também. Eu até tento achar uma coerência na análise, na tua colocação. Nós iniciamos mais ligados contra o Colo-Colo e tomamos um gol e saímos perdendo. E hoje não entramos tão ligados e não sofremos o gol e amassamos o adversário e controlamos o jogo. Essa é a realidade do jogo que foi colocada hoje. O time entrou muito ligado, esteve ligado o tempo inteiro, nunca esteve desconcentrado, não deu quase nenhuma chance para o adversário em 90 minutos, mesmo com um homem a mais. Se sacrificou, se entregou. O que faltou, podemos analisar, faltou um acabamento um pouco melhor nas chances que tivemos, quando entramos na área, quando podíamos ter feito, mas essas questões são técnicas e não falta qualidade à nossa equipe para finalizar e acabar. Em outros jogos já mostramos isso. Nossa equipe está entre as três ataques mais positivos do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato duro, difícil. Então, está entre as equipes que mais concluem. Então, não vejo aí os nossos problemas. O problema de hoje é que era um jogo eliminatório e a gente não colocou a bola para dentro. Porque tivemos, na minha opinião, controle, volume, o suficiente para colocar a bola para dentro. Dominamos o adversário. Cometemos 2 pecados. Na verdade, cometemos um, Porque o jogo de hoje não era para cartão vermelho o lance de Gabriel, Vamos ser sinceros.
O lance do alemão lá foi um lance para cartão vermelho, mas aqui não foi nem perto de cartão vermelho. Então, num momento importante do jogo, que poderíamos pressionar um pouco mais e fazer outro tipo de alteração para ser mais agressivo, para tentar fazer esse golzinho que estava faltando, aí perdemos um pouquinho de força, sem dúvida nenhuma, perdemos um pouquinho de força. Mas os jogos, o futebol é duro por isso, né? Quando a gente mais merece, às vezes, quando a gente mais domina, quando a gente mais controla, falta algumas coisinhas. Por que o Melgar não sofreu, talvez, o número de gols que o Colo-Colo sofreu? Porque foi muito mais inteligente, porque foi muito mais equipe de postura para se defender do que o Colo-Colo. O Colo-Colo nos deu 60 metros para atacar a defesa, atrás da defesa, durante todo o jogo. Mesmo quando já estávamos ganhando de 3-1, o Colo-Colo continuou nos dando espaço. Se vocês estão lembrados, o último gol nosso foi um gol que o Pedro correu 40 metros com a bola e bateu para dentro. O Melgar foi mais equipe nesse aspecto. Mesmo sofrendo, se posicionou, soube se defender, tentou dificultar ao máximo para a gente. Então, aí se residiu um pouco das dificuldades que encontramos, talvez para não conseguir construir a vitória. Wanderson, senão tu não vai falar, né? Já falou praticamente tudo, né? Então, repete. Boa noite a todos. Eu acho que o futebol, às vezes, ele é muito injusto. Como vocês puderam ver hoje, a equipe teve um desempenho muito bom, a gente controlou bastante o jogo, mas, infelizmente, na frente do gol, a gente não conseguiu fazer aquilo que o futebol pede, que é fazer gol, né? E hoje a gente não encontrou. Mas é duro para todos, é difícil, mas a gente tem que estar com a cabeça erguida, continuar. Ainda tem o Brasileirão ainda pela frente e a gente ganha junto e perde junto. Então, a gente vai seguir aí, focar 100% no Brasileirão, que eu creio que a gente vai sair dessa junto. Wanderson, boa noite. Boa noite também ao Mano. Wanderson, como foi trabalhada a possibilidade de penalidades ao longo da semana, tanto psicologicamente quanto tecnicamente? Não, a gente sabia que poderia acontecer, né? A gente trabalhou, por mais que o prazo de trabalho de penalidade tenha sido curto, porque a gente teve jogo também contra o Fortaleza, e principalmente os jogadores que jogaram contra o Fortaleza tiveram também esse processo de recuperação, então a gente sabia da importância, a gente treinou bastante também a penalidade, mas infelizmente são coisas que acontecem no futebol. Como eu falei, o futebol às vezes é muito injusto, hoje a gente merecia ganhar, mas não ganhamos, e a vida que segue, a gente tem que erguer a cabeça, levantar todos, e seguir firme, que o Brasileirão ainda tem bastante jogos ainda. Wanderson, dentro dessa linha da injustiça que é o futebol, alguns títulos que o Internacional conquistou no passado, os grandes títulos, foi através de alguma coisa que aconteceu como a desclassificação de hoje. Daqui para frente, o que essa desclassificação pode trazer de positivo no Campeonato Brasileiro? A gente tem bastante jogadores de experiência, a gente tem um elenco que tem muita qualidade, e todos sabem disso, por isso que quando o Mano assumiu, e foi também na minha estreia contra o Fluminense, a gente conseguiu reverter essa situação, que estava uma situação difícil. Então eu acho que a gente tem um elenco que tem muita qualidade, tem muita experiência também, e eu creio que no Brasileirão agora a gente vai poder se focar 100% e a gente tem que tentar mudar essa situação para ter uma coisa positiva dentro do Inter. E eu acho que com certeza a gente vai conseguir, sim. Mano, boa noite. Um dos melhores jogos do Inter no ano diante do Atlético Mineiro, o Maurício foi o grande destaque. Por que a opção pelo Tyson e não Maurício hoje no segundo tempo? Porque na avaliação da gente era o jogador que deveria entrar. Porque nós estávamos com o controle absoluto do jogo e precisávamos de um jogador mais característica de atacante do que de meia. A gente estava conseguindo levar a bola bem até a intermediária. Então a opção foi por Tyson. Fechou a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, analisando a eliminação do Internacional nos pênaltis.
Siga o canal nas redes sociais, que lá também estamos postando notícias do tricolor. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.